É Lucas 15, do verso 11 ao 17. Se você tem no mínimo um ano de conversão, você já conhece essa história, né? As duas parábolas mais famosas de Jesus é a parábola do semeador e a segunda é essa aqui, do filho pródigo. Então diz assim, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam-me depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? E, apesar de um texto ser tão conhecido, Deus possa falar coisas novas ao nosso coração, tá? Então, o tema é esse que está aí diante de você, o day after do filho pródigo, o dia seguinte. Oremos. Nosso Deus e Pai, aqui estamos na tua casa, neste lugar, nesta noite, como corpo de Cristo. Eu quero primeiro, Senhor, te apresentar o voto da igreja hoje à noite. Ó Deus, de receber Nadege Joela Lima por aclamação nesta noite. Ela que já é dizimista nessa igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que o voto da igreja hoje à noite seja registrado nos céus. E quando o Senhor estiver planejando alguma coisa para esta igreja, quando orações estiverem sendo feitas nesta igreja, o Senhor possa se lembrar que ela faz parte do corpo de Cristo que se reúne neste lugar. Agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra esta inspirada pelo Teu Espírito, e nós te pedimos que o autor desta palavra seja o nosso intérprete nesta noite, seja aquele que nos faça ver, compreender, entender, crer, praticar e obedecer. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. É claro que na parábola nós não temos a descrição do dia seguinte do filho pródigo. Mas por algumas coisas que aconteceram, dá para nós fazermos uma projeção de como deve ter sido o dia seguinte do filho pródigo. E eu gostaria de inicialmente, às vezes nós falamos assim, tanto filho pródigo, né? E pode ser que alguém até não entenda o que significa esse adjetivo que ele recebe.
pródigo, o sentido seria alguém que esbanja, alguém que não deu valor àquilo que o pai havia lhe dado. Por isso, desperdiçou. Tá? Então, eu acho que já é muito legal saber o que significa pródigo. Por que ele recebe na Bíblia esse título, filho pródigo? Era um filho que não deu valor àquilo que o pai havia lhe dado. Então, ele desperdiçou. Ele sai com tudo que o pai havia lhe dado e volta sem nada do que o pai havia lhe dado, porque ele não deu valor às coisas que eram do seu pai e que passaram para as suas mãos. Mas eu gostaria que você pensasse o seguinte: dentro dessa parábola que Jesus contou, devido à experiência que ele teve, como deveria ser a vida dele a partir do dia seguinte que o pai lhe recebe? Quais as principais decisões que ele deveria tomar? Como ele demonstraria para o pai que ele era um outro filho e que ele tinha um coração transformado? Eu gostaria que você pensasse que o retorno foi importante, mas as atitudes que viriam no dia seguinte que iriam provar se as palavras que ele disse no retorno eram verdadeiras. Quem me acompanhou, diga amém. Então, o dia do retorno é importante. O dia de um retorno de um crente desviado, afastado, é importante. Mas o dia seguinte é tão importante como o dia do retorno. Porque é no dia seguinte que quem retornou prova se aquela decisão foi a vera ou não. E eu creio que 3 mudanças ocorreram na vida do filho pródigo. E ele vai viver essas 3 mudanças a partir do dia seguinte. Qual seria a primeira? Eu creio que o filho pródigo, ele passou a viver a partir do dia seguinte com uma gratidão permanente ao seu pai. Eu gostaria que você guardasse essa expressão, gratidão permanente. Gratidão permanente. Ele tinha isso antes dele ir embora? Não. Só tem gratidão, só é grato quem reconhece o valor daquilo que lhe tem sido dado, o valor daquilo que lhe tem sido oferecido. E a atitude dele, a decisão que ele tomou, mostra que antes ele não era grato por aquilo que o pai lhe proporcionava. Por isso ele foi embora. Então, quando ele retorna, eu creio que uma das coisas que muda no coração dele é que de um filho ingrato, de um filho que não dava valor às coisas do seu pai, por isso até ele é o pródigo, ele é o que desperdiça as coisas dadas pelo seu pai, ele passa a ser um filho muito grato. E você, como eu disse, a Bíblia não fala na história, Jesus não fala do dia seguinte, mas pelo o dia anterior, dá para fazer algumas projeções do dia seguinte. Podemos perceber isso porque quando ele toma a decisão de voltar, ele olha para si mesmo e ele diz: não sou digno. Não sou digno. Ele volta, acho que a imagem até é muito própria, ele volta com o sentimento de não sou digno, não tenho mérito, não tenho justiça própria, desonrei o meu pai, fui um filho ingrato,
Tudo que o meu pai me deu, eu desperdicei, eu não dei valor. Tudo isso, né? Além dos detalhes, né? Se o pai manda calçá-lo, é porque realmente ele estava descalço, nem sandália velha ele tinha mais, né? Se manda vesti-lo, é porque realmente era necessário, né? Então, e ele tinha tudo isso antes, mas não deu valor. E ele saiu com tudo isso, mas não deu valor. E eu creio que uma das coisas que mudou o relacionamento dele com o pai foi ele ter aprendido a ser um filho agradecido. Quando você é grato a Deus por aquilo que ele tem te dado, você se torna um filho de Deus diferente do que aquele filho de Deus que não consegue entender que aquilo que você recebe não é porque você merece, mas é porque ele é gracioso. E se não é porque você merece, você deve ser grato. Ele não te dá por causa daquilo que você fez ou daquilo que você é. Às vezes eu acho até que, é claro, não estou falando que é contra, mas às vezes, talvez quando a gente vai vivendo uma vida, que a gente vai se santificando, vai se consagrando, parece que a gente vai achando que a gente merece. E nós não podemos deixar isso acontecer, né? A santificação não tem esse propósito, fazer com que você ache que porque você tem tido uma vida santa, você merece, né? Eu acho que uma vida santa é uma vida de obediência, mas uma obediência que você presta a alguém que é dono de você, de tudo e de todos. Então você não está fazendo favor a ele, a ninguém. Você apenas está cumprindo a sua obrigação, enquanto outros não cumprem. Então não é mérito, né? Eu acho até que era uma questão que causou dificuldade aos judeus, porque eles achavam, não, se eu obedecer a Deus, se eu andar corretamente, eu mereço ser abençoado. E aí entra o orgulho e sai a gratidão. Então, no dia seguinte, eu creio que aquele filho pródigo, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha. De hoje em diante, a gratidão que eu vou ter ao pai que eu tenho, aquilo que o meu pai me dá, essa gratidão vai ser permanente. Que tipo de gratidão você tem ao seu pai? Eu achei interessante que hoje, diferentemente, o pastor Fábio falou muito a palavra gratidão. Não sei nem se ele lembra, ele falou várias vezes. E eu sabia que era a primeira questão que eu ia abordar. A importância e a mudança que houve no coração do filho pródigo. Tudo que aconteceu na vida dele foi porque era um filho ingrato, que não sabia dar valor ao pai que tinha, nem aquilo que o pai lhe dava. Quem não sabe dar valor, desperdiça. Quem não sabe dar valor, ignora o pai que tem e as coisas que o pai lhe dá. Não dá valor nenhum, é indiferente ao pai que tem e às coisas que o pai lhe dá. Quando ele volta, ele reconhece: eu não tenho mérito, eu sou indigno. O que prova que essas palavras eram verdadeiras é o dia seguinte. E eu acredito, então, que eu posso fazer a projeção. Ele decide que ele ia ser um filho diferente. E que de agora em diante, a gratidão que ele teria pelo pai que ele tinha e por aquilo que o pai lhe proporcionava seria uma gratidão permanente. E por quê? O que ele recebe do pai quando ele volta? De certa forma, pense comigo, tudo que ele havia perdido. Ele saiu calçado, volta descalço. O pai restitui, né? Ele saiu bem vestido e volta maltrapilho.
o pai lhe restitui a vestimenta, né? Ele havia quebrado uma aliança com o pai. O pai fala, traz um anel e coloca no dedo. A aliança está restabelecida porque ele voltou arrependido. Não é só porque ele voltou. Porque tem gente que volta e não sabe voltar direito. Volta com a cara grande. Quando a gente volta, nós temos que voltar com a cabeça baixa. Eu pequei. Eu errei. Eu fiz o que não devia. A escolha foi errada. A responsabilidade é minha. Ele volta sim, ele saiu grande, mas ele voltou pequeno. Tem gente que quer voltar como saiu. Não é? Ele não foi recebido e não foi restaurado simplesmente porque ele voltou. Porque antes dele ser recebido e restaurado, a primeira coisa que Jesus coloca na parábola, e ele deixa arrumado de propósito, é que ele se pronuncia e ele coloca o que estava no seu coração. Ele, inclusive, ele diz antes de sair, ele fala, quando eu for ter com meu pai, eu vou dizer o seguinte, pequei contra Deus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. E quando eles se encontram, é a primeira coisa que ele faz. Então, o que estabelece o retorno, o que estabelece a restituição, a restauração, não é só o retorno, está me entendendo? É porque o retorno foi acompanhado e precedido de arrependimento. A maneira certa de você ter um encontro com Deus é quando você faz da mesma maneira. Você chega para Deus de cabeça baixa, sabendo, eu não sou nada e Ele é tudo. Quem sou eu para me aproximar dele? Sou indigno, sou imerecedor. Eu sou pecador, Ele é santo. Eu não mereço. Quem chega de nariz em pé, sai da mesma forma que entrou. Jesus exemplifica isso quando ele fala da oração do fariseu e do publicano. Vocês lembram? Ele fala, a oração do fariseu bateu no teto e voltou. Não é? Mas o publicano que batia no peito dizia, Senhor, eu não mereço. Jesus fala, esse saiu justificado. Por que muita gente fala assim, mas eu tentei, eu nunca vi nada, nunca senti nada, Deus nunca fez nada na minha vida. O problema não é Deus, o problema é nariz em pé. Então, ele chega e ele reconhece, eu sou indigno. E eu creio que você pode pensar aqui comigo, olha só, as coisas que o pai restituiu quando ele volta, se ele fosse para uma outra fazenda e o outro fazendeiro gostasse dele, sabendo do histórico dele, ele tinha uma experiência com aquele trabalho, seu pai, um grande fazendeiro, e o contratasse para ser o capataz da sua fazenda, esse outro fazendeiro ia dar as mesmas coisas. Ia dar calçado, vestimenta nova, moradia, salário e talvez um anel para que os outros funcionários identificassem um nível de autoridade. Agora, o que o outro fazendeiro não poderia dar a ele, e só o seu pai poderia dar, era o quê? O perdão. Quando ele volta arrependido, e a primeira coisa que ele faz é pedir perdão a Deus, é dizer, olha, eu reconheço que a minha escolha foi errada. Eu reconheço que a minha decisão, eu estava equivocado. Minhas interpretações estavam erradas. Eu fui um filho ingrato. Me perdoa. O pai, naturalmente, o perdoa, o abraça e fala, olha, para filho arrependido, o que eu tenho é perdão e restituição. Não é retaliação. Para filho arrependido, eu tenho perdão e restituição. Não importa se ele desperdiçou, eu tenho a minha riqueza e eu posso dar novamente. Amém? Deus não faz jogo duro. Eu dei, você desperdiçou, agora não tem mais nada. Não é?
Deus fala, olha, ele se arrependeu, eu dei, ele desperdiçou e eu dou de volta. E quantos que tiveram a experiência de retornar como filho pródigo, viveram isso. E viram que dons e talentos e outras coisas que Deus havia dado antes, Deus trouxe tudo de volta. Deus não é vingativo. Deus não trabalha com retaliação. Não é? A única coisa que Ele quer é arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Isso é questão primária com Deus para quem quer começar uma vida nova com Ele. Então, quando ele volta, ele atende essa exigência e eu creio que ele decide ter uma gratidão permanente não porque o pai deu um anel, deu uma sandália, deu roupas novas e deu uma festa. Porque isso, como eu estou te explicando, um outro fazendeiro que quisesse empregá-lo poderia fazer, sim ou não? Mas ele resolve ter uma gratidão permanente, porque a ofensa, se o outro fazendeiro fizesse isso, mas não poderia perdoá-lo, porque a ofensa foi para o pai. Então, ao voltar para o pai, ele recebe aquilo que só o pai poderia lhe dar, o perdão. E é isso que o leva a viver uma vida de gratidão permanente. Eu recebi aquilo que só meu Pai pode me dar, o perdão do meu pecado. E por ter recebido isso, eu escolho ser eternamente grato a Ele. Eu acho que uma das razões porque eu nunca esfriei na fé é porque eu nunca me senti merecedor da salvação. Então, eu sempre falo, Senhor, obrigado. Como hoje aqui no cantinho, obrigado, porque o preço que eu não podia pagar, o Senhor pagou. O Senhor pagou a minha conta. A gratidão tem esse poder de manter o seu amor vivo. A gratidão tem esse poder de manter te dá um nível de relacionamento com Deus diferente. Quando você não se esquece. Deus, Ele tem condições e Ele faz isso conosco. Além do perdão, nos dá outras coisas, mas o que Ele mais quer nos dar é o que nós mais precisamos, que é o que muda a nossa eternidade, que é o perdão. Esse é o ponto de partida. O restante é acessório. O próprio Filho tinha esse entendimento. Se ao menos Ele me perdoar e me deixar ficar como um dos trabalhadores, não precisa me restaurar. Eu só quero que Ele me perdoe. Ele vem nesse espírito. Então o Pai fala, então eu te perdoo e eu regenero, eu restituo. Eu vou fazer mais do que você espera. É o que Deus fez conosco, com cada um de nós. Quando você conheceu a Cristo e você humildemente falou, Deus, eu tomei decisões erradas, eu fiz escolhas erradas, eu ofendi o teu coração como meu Pai Celestial, eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Eu não deveria ter feito isso que eu fiz contigo. Porque todo pecado é contra Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, contra o teu próximo. Então, quando nós fazemos isso, Deus nos perdoa e nós passamos a ser seus filhos. E aí, como filhos, você goza de um trato de Deus que você não tinha antes. Você tinha apenas dele como teu Criador. Agora ele continua, mas ele também te trata como filho. E aí, além do perdão, ele vai nos agraciando com tantas outras coisas, né? Os anéis, as roupas, as sandálias, simbolizando outras bênçãos que vêm dele para nós. Então, a gratidão permanente foi motivada pelo entendimento que ele teve
O que o meu pai me deu, eu não merecia. O perdão que ele me deu vale mais do que as coisas que ele me deu. Tem crente que às vezes as coisas que Deus dá valem mais do que o perdão que ele deu. É mais grato a Deus pelo carro novo, pela casa nova, pelo sofá novo, pela faculdade, pela promoção no emprego. É mais grato a Deus pelas coisas que Deus dá do que pelo perdão que recebeu. Há outras pessoas no mundo que não servem e não conhecem o Deus que você serve e conhece e têm conquistado essas coisas pelo trabalho, pelo estudo, pelo esforço. E talvez até mais do que você. Então, a gratidão dele, ele resolve ser um filho com uma gratidão permanente, porque ele estava muito claro para ele: eu não mereço ser perdoado. Se ele me perdoar, serei grato permanentemente. Eu gostaria que ninguém saísse daqui hoje à noite achando ou pensando que o perdão que recebeu você merecia. Eu não merecia. Você não merecia. Nenhum de nós merecíamos. Não foi por mérito. Foi pela graça. Foi por amor. Você só teve que fazer uma coisa. Não foi mostrar que era bonzinho, que era legal, que era bacana. Você falar assim: Deus, eu estou errado. Pequei. Me perdoa. Então, não importa quanto tempo tem que você conheceu Jesus, se converteu, foi salvo, nasceu de novo. Um dos segredos que eu estou te falando hoje à noite para a sua vida espiritual ser mantida: nunca se ache merecedor. Está crescendo em santidade, está andando com Deus, já está quase igual Enoque. Daqui a pouco você já está sendo arrebatado. Tão pertinho que você está andando com Deus. Cuidado para a tua santidade. Não empinar o teu nariz. Amém. Agora eu vou com esse, tá? Até o final, para a gente não parar. Eu queria que você falasse essa frase agora, tá bom? Falássemos juntos. O perdão que o Pai me deu, eu sei que eu não merecia. Amém? Então você pode e deve tomar a mesma decisão que ele tomou, ser permanentemente grato a Deus. Segunda coisa que eu creio que mudou na vida do filho pródigo, e ele tomou essa decisão, é que, devido ao que o pai fez, ele decidiu que a partir do dia seguinte, ele iria prestar um serviço dedicado ao seu pai até o fim da sua vida. Primeiro, gratidão permanente. Segundo, serviço dedicado. E como eu te disse, não fala do dia seguinte, mas dá para a gente fazer essa projeção. Por quê? Porque tudo nos leva a crer que ele vai sair de casa e deixar o pai, ou porque ele não fazia nada para o pai,
ele não fazia nada na fazenda, ele só via as coisas acontecerem, ou então, aquilo que ele não fazia de coração, mas por obrigação. Possivelmente, ele não era um filho que trabalhava para agradar o pai. Porque esse é um dos questionamentos do irmão dele. Quando o pai dá a festa para o filho pródigo que volta, ele fala, eu. Então fica subentendido que o outro não fazia o que o filho mais velho fazia, porque ele cobra do pai. É como se fosse assim, eu é que trabalho, eu é que te ajudo, o meu irmão que não ligava, não trabalhava com amor na fazenda, não trabalhava com amor para ti, ele voltou, desperdiçou tudo, só está dando uma festa para ele, essa festa deveria ser para mim. Então, o dia seguinte iria provar realmente se ele voltou arrependido, se ele demonstrasse aquilo que havia mudado no seu coração. E saiba o seguinte, quem é grato, demonstra. Quem são aqueles que trabalham na igreja, trabalham no reino de Deus e receberão galardão? Escute o que eu vou te falar. Vou te preparar para uma frustração que você poderá ter no céu. Não são todos que trabalham, mas são aqueles que trabalham por amor e gratidão a Deus pelo perdão que recebeu. Porque se você trabalha na fazenda do Pai, pensando na igreja como a fazenda do Pai, para ser visto, para ser reconhecido, né? Para resolver alguma questão interior sua, porque às vezes liderar é bom, né? Dá alguns desgastes, mas também tem o seu lado positivo, né? Se você tem alguma motivação errada, a única motivação certa para trabalharmos na fazenda do nosso Pai é gratidão por aquilo que Ele nos deu. Porque às vezes nós não vamos ser reconhecidos, nós vamos ser esquecidos, né? Aqueles a quem nós servimos não serão gratos. Então a nossa motivação não deve ser essa. Inclusive Jesus falou que alguns no último dia vão dizer, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, gente que trabalhava, e Jesus vai falar assim, não vos conheço, porque trabalhou com a motivação errada. Então esse filho, antes de ir embora, ou ele trabalhava com a motivação errada, ou ele não trabalhava. Mas ele não tinha uma relação correta com o serviço que ele prestava na fazenda. Mas quando ele retorna, eu creio que eu posso pensar nisso, que ele decide, não, de agora em diante, para demonstrar ao meu pai o quanto eu sou grato por ter me dado o que eu não merecia, o perdão, eu resolvo prestar a ele um serviço dedicado para o resto da minha vida. Então são esses que o pai procura para serem trabalhadores na sua seara. Homens e mulheres, filhos de Deus, que por uma gratidão tão grande por aquilo que receberam sem merecer, tomam a mesma decisão. Enquanto eu estiver aqui, eu vou servir ao meu Pai e vou fazer isso de modo dedicado. Não vou fazer por interesse, não vou fazer para receber alguma coisa, eu vou fazer por causa daquilo que eu já recebi. Não é? Porque às vezes podemos trabalhar na fazenda do Pai para receber. Não, devemos trabalhar porque nós já recebemos aquilo que nós não merecemos. Então, essa foi uma das coisas que mudou na cabeça do filho pródigo, mudou no coração dele.
ele passou a ver o trabalho na casa de seu pai com outros olhos. E a pergunta é: como é que eu faço parte da fazenda espiritual do meu pai? Sem fazer nada ou fazendo algo com motivações erradas? É interessante como, às vezes, quando as pessoas têm motivação errada, se ela tiver título, cargo, ela faz. Se ela não tiver, ela não faz. Já vi isso acontecer. Às vezes, ela tem cargo, tem título, ela faz, tem muita gente, monta equipe, muita gente ajuda, mas se ela não tiver, ela não ajuda ninguém. Então, pessoas com um entendimento errado, uma interpretação errada, precisam mudar o seu olhar, a sua interpretação, o seu coração. Precisa ver o trabalho na fazenda do Pai com outros olhos. Precisa olhar com outros olhos o trabalho que é feito na casa do Pai. Precisa olhar de uma outra maneira o trabalho que faz no reino de Deus. Devemos pensar duas coisas hoje à noite. Primeiro, por que eu trabalho na casa de meu pai? Segunda, por que eu não trabalho na casa de meu pai? Porque eu não faço nada de específico no reino de Deus com os dons e talentos que ele me deu. Ninguém foi salvo para ser espectador no reino. Ninguém foi salvo para ser espectador no reino. Todos foram salvos para fazer alguma coisa. Então, pegando o exemplo dele, ele se torna um filho pródigo porque ele tinha uma relação errada com o trabalho na fazenda do pai. Ou nada fazia, ou fazia com motivações erradas. Nós podemos hoje ser um filho na fazenda espiritual do pai, chamada igreja, em uma das duas situações. E eu devo me perguntar, por que eu não faço nada de específico no reino de Deus, com os dons e os talentos que ele me deu? Porque eu sou apenas um espectador no reino. Preciso ser algo além de um espectador. Ou perguntar, já que eu trabalho, por que eu trabalho? O que me motiva? É a gratidão pelo perdão que ele me deu e que me deu acesso à salvação? Se é essa gratidão, você está com a motivação certa. Continue assim. E terceira coisa que eu creio que mudou no coração do filho pródigo e ele passa a fazer isso no dia seguinte. Guarde então isso, não esqueça, por favor. Quem é grato, demonstra. Quem é grato, demonstra. Quem não demonstra é porque a gratidão é pequena. Tá? A terceira coisa que eu creio que mudou foi o tipo de relacionamento que ele tinha com o pai. Antes, o filho estava na casa do pai. Agora, ele estava com o pai. E é diferente. A diferença é muito grande. Quando você está na casa do pai, de quando você vive com o pai. Antes de ir embora, ele apenas estava na casa do pai. Como às vezes apenas nós fazemos parte da igreja, só isso. Apenas isso. Mas quando ele retorna, o mais importante não era mais a fazenda, não era mais o patrimônio, não era mais as coisas que aconteciam na fazenda. O mais importante é que agora ele estava junto do pai. Precisamos entender que o que há de mais importante na casa do pai é o pai. O que há de mais importante na casa do pai não são os departamentos, não são os ministérios. O que há de mais importante na casa do pai é a presença do pai. E a partir da sua volta, ele passa a viver um relacionamento mais íntimo, um relacionamento maduro com o pai, porque agora ele é um filho
grato, e esse relacionamento maduro, ele é demonstrado quando o que é mais importante para mim é a presença do meu pai. É eu estar perto dele e ele estar perto de mim. Estar na casa dele é importante, mas estar na casa dele e não viver com ele não é bom. Bom é estar na casa dele, mas viver com ele. Ter as duas coisas. Então, nunca se esqueça, o que há de mais importante na casa do Pai é a própria presença do Pai. As outras coisas são boas, nos abençoam, ministérios, departamentos, corais, etc, etc, etc. A comunhão, mas o mais importante que há na casa do Pai é a presença do próprio Pai. Eu creio que quando ele volta, ele tinha entendido isso. Eu perdi tudo, mas de tudo que eu perdi, o que eu perdi de mais importante foi a comunhão com o meu Pai. Eu saí da presença do meu Pai. E agora o que eu tenho de mais importante não é o anel, a sandália, a vestimenta, ter a minha posição restituída pelo meu Pai, mas o que eu tenho de mais importante é estar junto dele. E eu vou valorizar isso. Então, ele passa a ter um relacionamento maduro com seu pai, um relacionamento onde o amor e a gratidão os fazia unidos. E ele passa a ser alguém que valoriza mais a presença do pai do que as coisas do pai. Eu quero concluir pedindo a você para pensar o seguinte. O que mudou na sua vida, no seu relacionamento com Deus, a partir do dia seguinte da sua conversão? Porque, da mesma forma do filho pródigo que eu falei, que o que provaria que o arrependimento dele era verdadeiro, era o dia seguinte. O que prova se você realmente teve um arrependimento verdadeiro foi a sua atitude com Deus no dia seguinte que você aceitou Jesus. Porque se a sua atitude com Deus no dia seguinte que você aceitou Jesus foi a mesma que você tinha no dia anterior de aceitar Jesus, o seu arrependimento não foi sincero. A sua confissão de pecados não foi autêntica. Foram palavras apenas dos lábios. Porque o que prova que realmente alguém chegou com autenticidade, com sinceridade, com verdade diante de Deus, quando disse: Deus, eu sou um pecador. Eu não mereço ser teu filho. Eu não mereço ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu não mereço que o Senhor me perdoe. E Deus fala assim: eu sei que você não merece, mas por você saber que você não merece, o meu filho pagou a sua conta. E por causa do meu filho, eu te perdoo. E ele te recebe. O que prova que as suas palavras foram verdadeiras foi o dia seguinte. Porque, às vezes, quando nós ouvimos, né, você quer aceitar Jesus? Irmãos, quem de sã consciência quer ir para o inferno? Você fala assim, se você aceitar Jesus, você vai para o céu? Bom, inferno eu não quero, então aceito. Mas esse aceito, a prova é o dia seguinte. A prova é o dia seguinte. Então, por isso, eu te faço essa pergunta hoje à noite. O que mudou na sua vida, no seu relacionamento com Deus, no dia seguinte à sua conversão? No dia seguinte que você fez aquela oração, alguém talvez te ajudou. Senhor, eu reconheço os meus pecados, me perdoa. Eu recebo teu filho como meu Senhor e Salvador. Se a sua vida não mudou, aquela oração, ela não teve valor na sua vida.
Porque o valor é você quem dá pelas atitudes no dia seguinte, pelas escolhas que você fez no dia seguinte. E pelo menos fazer essas três. Porque quem entende que o perdão que recebeu, ele não era digno, vai ser um filho com gratidão permanente. Vai ter 10 anos de crente, 15 anos, vai orar assim: Senhor, obrigado, porque Jesus morreu no meu lugar. E às vezes outros crentes mais velhos vão falar assim: poxa, ainda está orando, agradecendo isso? Mas é porque é uma gratidão permanente. Eu não me sinto digno de Jesus ter pago a minha conta. Então eu só posso ser grato. Se eu não sou digno, se eu penso como ele, eu sou indigno, então eu só posso ser grato. O inverso de entender que eu não sou digno, não sou merecedor, então eu sou grato, porque foi um favor que eu recebi, imerecido. Então, gratidão permanente. Irmãos, serviço dedicado. No reino de Deus, ninguém deve ser infrutífero, ninguém deve ser espectador. Há alguma coisa a ser feita. Né? O reino de Deus, Jesus falou, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Há alguma coisa a ser feita. Há dons e talentos que você tem que podem ser úteis a Deus. Já tinha pensado nisso. E o que deve te motivar é apenas a gratidão pelo perdão que você recebeu. Então, eu decido prestar um serviço dedicado a meu pai. E, em terceiro lugar, quem sabe o pai que tem que ter um relacionamento maduro com ele. Quem sabe o pai que tem que ter um relacionamento maduro com ele. Chega de coisas assim, se Deus me ama, por que ele está deixando acontecer isso? Não pode mais ter esse tipo de coisa. Né? Aonde está Deus que não está vendo isso? Esse tipo de frase não pode ter mais. Não, quando você tem um relacionamento maduro com Deus, por pior que sejam as coisas, essas coisas não vão sair dos seus lábios. Vão sair outras coisas. Senhor, não entendo. Senhor, parece que está além das minhas forças. Tem misericórdia, me ajuda. Só tem um propósito. Sai esse tipo de coisa, não é? Não sai. Porque essa é a atitude de um relacionamento maduro com Deus. E o que traz uma vida espiritual estável é um relacionamento maduro com Deus. Porque nesse mundo nós temos muitas aflições. E sem um relacionamento maduro, em cada aflição, nós vamos demonstrar a nossa imaturidade no nosso relacionamento com o Pai. Então, eu gostaria que você pensasse nessa pergunta e você fizesse uma escolha, tomasse uma decisão. Se isso não aconteceu, no dia seguinte que você aceitou Jesus, então que isso aconteça no dia seguinte a esta noite. Que hoje à noite você possa dizer: Senhor, a partir de agora, eu decido mudar a minha vida contigo. Eu vou provar por essas três atitudes que o meu arrependimento foi verdadeiro. Eu decido ter uma gratidão permanente, prestar-te um serviço dedicado até o resto da minha vida. Não vou ser espectador no teu reino. E o meu relacionamento contigo vai ser de um filho maduro. Filho maduro. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muitas vezes nós oramos e pedimos que o Senhor faça mudanças em nossa vida. Talvez hoje à noite nós estamos entendendo que mais importante que isso é que haja mudanças no nosso coração. Nós precisamos não termos
atitudes que contradizem aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos de forma definitiva que o perdão que nós recebemos, nós não merecíamos. Não foi um pagamento. Nós não fizemos algo para receber de volta o perdão. Foi uma concessão. Foi uma graça. Foi algo que nos foi oferecido sem mérito. Mediante a nossa confissão, mas por causa daquilo que Jesus fez. Ele sim fez aquilo que torna isso possível. Por isso, Senhor, nós queremos que a partir desta noite a nossa gratidão pelo preço que foi pago, o preço que Jesus pagou, seja permanente. Porque nós sabemos que isso vai mudar o nosso relacionamento contigo. Nós queremos também, Senhor, que essa gratidão por termos recebido aquilo que nós não merecíamos nos leve a fazer algo, nos leve a nos movimentar, nos leve a ter uma santa alegria de tomarmos a decisão. Eu não serei espectador do reino. Eu vou prestar um serviço dedicado ao Pai que me perdoou até o resto da minha vida. Enquanto eu tiver suspiro nessa terra, por gratidão àquilo que Ele fez, eu vou prestar um serviço dedicado a Ele, durante todos os meus dias. E Pai, que o nosso relacionamento contigo seja de filhos maduros. Não de filhos que não reconhecem o Pai que tem as coisas que esse Pai faz, mas que são gratos, que são agradecidos, que sabem que tem um Pai de amor, um Pai que cuida de nós em cada um dos detalhes. É a nossa oração, é aquilo que nós te pedimos, é aquilo que nós escolhemos, é aquilo que nós decidimos, e que o Espírito Santo efetue em nós tanto querer como realizar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.